Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Antes de começar mais uma conversa aqui muito interessante, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não o fez, sim, acione o sininho aí da rede social, espalha geral, compartilha, deixe seu like, seu comentário. Assim, a gente continua vivo aqui nas redes sociais, levando esse barulhinho gostoso do Ponto de Fala por mais uma temporada. Hoje a nossa conversa aqui é muito interessante, a gente gosta muito quando o empreendedorismo não vem sozinho, ele vem com uma causa por trás, com um propósito, com uma preocupação com o social por trás. E é isso que o nosso convidado hoje vai trazer aqui para a gente. A gente está muito acostumado a ver aí muitas plataformas de jogos e tal, mas essa em especial tem um fim aí muito bacana que você vai conhecer aqui com a gente, vai conhecer aqui comigo, que é com o André Georges, o nosso grande entrevistado de hoje. André, seja muito bem-vindo, meu caro. Fala aí, pessoal, tudo certinho? Prazerzaço, Fernando tá falando aí com vocês hoje. E vamos lá, é um prazer imenso contar um pouco da história da Play, o que a gente faz atualmente e vamos ver onde esse nosso bate-papo aí vai nos levar. É isso aí, André. E a gente está à distância, porque você já percebeu pelo sotaque aqui do André. André fala diretamente do Rio de Janeiro, né, André? Isso mesmo. Não dá para esconder, né, Fernando? Então, sou do Rio, a nossa empresa, a nossa sede, como vocês estão vendo aqui atrás, né, a gente está dentro da sede da Play, então todo mundo aqui do Rio mesmo. Temos pessoas que trabalham home office, aí a galera já trabalha em outros estados, mas a sede é aqui no Rio mesmo. Muito legal, André. Então, começa contando para a gente aqui, né, por favor, como que deu essa ideia, né? Você sempre foi um cara interessado nesse tipo de plataforma e por quê? Como que surgiu a ideia de colocar o social aí por trás como uma causa, como um propósito de vocês? Tá, então vamos lá, né? A causa por trás é algo que sempre existiu dentro de mim. E por que isso daí? Porque quando eu era pequeno, tive a oportunidade de conviver com diversas realidades diferentes. Então, eu estudava numa escola pública, onde minha mãe dava aula. Ali, a gente tinha tudo quanto é tipo de realidade. E Papai do Céu me abençoou bastante. Eu sempre costumo falar isso. Tive a oportunidade de estudar numa escola melhor, depois ganhar bolsa para estudar em outra escola melhor, ganhar bolsa para terminar minha faculdade lá fora. E isso daí acabou me botando junto de uma realidade que não necessariamente era aquela que eu vivia lá atrás, mas que muitos amigos que eu tinha lá atrás continuavam vivendo aquela outra realidade. E aí eu sempre parava e me questionava, como que eu posso fazer para dar a mesma oportunidade que eu tive e para aquelas outras pessoas que não tiveram essas portas abertas? E a conclusão que a gente chega é que é através da educação, né, Fernando? Uhum. E como que a gente consegue proporcionar uma educação de melhor qualidade para as outras pessoas é investindo dinheiro para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive também. E como que a gente gera dinheiro? Aí a gente começou a olhar para o mundo do esporte, do entretenimento, e então a essência da Play acaba vindo, a essência do impacto social, de ter sempre em nossas ações o impacto social sendo atrelado, é por conta disso, sabe? Uhum. Então, hoje a gente constrói parcerias com clubes, com jogadores de futebol principalmente, mas também começamos a fazer novas parcerias com outros esportes em si e outras áreas de entretenimento, para que a gente possa criar oportunidades nesse mundo que hoje ainda não são enxergadas e aí a gente consiga gerar recurso através da venda delas, não só para bancar o operacional disso aqui tudo, mas principalmente para investir em impacto social. E só dando um exemplo, tá? Claro. Vamos dar um exemplo do futebol, por exemplo. O pessoal tem 2 a 3 jogos de camisa por jogo, cada jogador. Usa um no primeiro tempo, no segundo tempo tem outro, e às vezes sobra lá um ou outro jogo de camisa, short, alguma chuteira. Para onde que vai esses itens que sobram? Atualmente não tem um destino preciso, mas tem um valor agregado para o torcedor muito grande. Então a gente começou a olhar para esse
por esse ponto de vista e nos questionar por que a gente não aproveita esse excesso de material para que o torcedor consiga ter acesso, e aí a gente gera recurso para também investir em educação. Então a gente começou a criar essas parcerias com os clubes, com os jogadores, pegamos esse material que não serve mais, que já foi utilizado, vendemos no nosso site, em modo de leilão normalmente, e aí geramos a grana para não só manter a operação, mas principalmente investir em impacto social lá para as mais de 80 instituições que a gente apoia em todo o Brasil. Então, contei um pouco de forma bem breve aí como que funciona e de onde surgiu a Play. Muito legal, André. Agora, conta pra gente um pouco, então, como que isso começou, né? Qual que foi o pontapé, o pontapé especial, também é especial, mas o pontapé inicial que vocês deram aí para esse projeto e como foi, né, que vocês começaram a ter essa oportunidade de alcançar atletas, clubes e tudo mais. Conta um pouquinho, a gente voltar um pouquinho no tempo, você dando start aí na Play for a Cause. Pô, essas histórias aí são bem bacanas, viu, Fernando? Eu, de formação, quando eu falo, fui terminar minha faculdade lá fora, eu me formei em engenharia naval. Então, eu sou engenheiro naval, bem semelhante com o que a gente faz hoje, né? Brincando, não tem nada a ver com o que a gente faz. Curioso. Cara, e aí eu trabalhava, Fernando, em um momento que eu estava terminando minha graduação lá fora, eu estudei na França, e num período em que eu tinha que estagiar, eu estava trabalhando numa empresa de consultoria naval dentro da Espanha. E aí existiu uma oportunidade de assistir um jogo do Barcelona. A gente foi assistir e vimos o jogador, o Iniesta, bebendo uma garrafinha d'água de plástico, sim, normal, sabe? Bebeu a garrafinha d'água, jogou na lateral do campo e vários torcedores correram até a lateral do campo, oferecendo notas de 50, 100 euros para o guarda que fica ali, poder pegar aquela garrafa e entregar para o torcedor. Fernando, 50, 100 euros numa garrafa de plástico. E vazia, né? Uhum. Mas, cara, só por ter sido usada pelo jogador, o pessoal já estava oferecendo essa quantidade de valor para tê-lo como recordação. Se eles estão prontos a pagar esse valor numa garrafa de plástico, imagina então na camisa que aquele jogador usou, na chuteira, no short, enfim. Uhum. Então a gente começou a descobrir que, poxa, será que a gente não consegue, né, fazer recurso, gerar recurso para quem mais precisa através desses itens que giram em torno do esporte? Então a gente começou a construir essas parcerias que eu disse anteriormente, a partir do futebol, sim, que continua sendo nosso carro-chefe, mas logo depois a gente conseguiu expandir aí para outros esportes, como basquete, tênis. Hoje a gente tem uma parceria super bacana também com o pessoal da Stock Car, com automobilismo. Então, acabou expandindo para diversas outras modalidades. E aí você perguntou, mas como é que foi a chegada, né? Até essas primeiras parcerias. Como que você conheceu alguém lá dentro que te abriu os portos? Como é que foi isso? Então, não tem ninguém que seja do meio do futebol. Pai, avô, periquito, papagaio, não conheço ninguém desse meio. Mas, cara, foi com muita certeza de que, confiança com que aquilo que você está acreditando vai dar certo, batendo porta em porta, e mesmo levando 99 nãos, você continua certo que, cara, vai abrir, uma porta vai se abrir e vai ser a oportunidade que eu vou abraçar. E acabou que foi assim, nessa insistência, sabe? Mandando e-mail mesmo, não conhecia ninguém, não conhecia as pessoas no meio, mas mandava e-mail, tentava explicar qual era a proposta, qual era a ideia, e de pouquinho em pouquinho acabaram se abrindo essas portas, e aí a gente faz um trabalho super bacana com um clube que acaba contando para outro, que conta para outro, e aí as coisas acabam avançando. Uhum. E, não, muito legal e super interessante essa história que você colocou aí da garrafinha. Poxa vida, né? Como a gente vai imaginar mas envolve muita paixão, né? Principalmente futebol.
Você lembra daí como Play for a Cause, qual foi o primeiro projeto que vocês fecharam? Antes, a gente era chamado de Football for a Cause. Só que, quando a gente começou a abraçar diversos outros projetos, ou outras modalidades, a gente se transformou em Play. Como Football for a Cause, o primeiro projeto mesmo, ele aconteceu enquanto eu estava lá fora. Então, a gente fez parceria com um clube da segunda divisão do campeonato francês, com um jogador que era jogador reserva, de um jogo que eles perderam de 4-0. Uau! Então, tudo que tinha para não funcionar, a gente tinha nessa primeira experiência nossa. E a gente pegou um short e uma camisa nesse jogo. Vendemos e geramos recurso suficiente para terminar a construção de uma escola no interior da África. Como eu estava morando lá fora, a gente acabou investindo lá fora também. Mas o intuito sempre foi o impacto dentro do país, gerar um impacto aqui dentro do país. Então, essa nossa primeira experiência foi uma experiência no exterior, que deu muito certo, e aí, logo depois de terminar meus estudos lá fora, eu decidi voltar para o Brasil para testar essa ideia aqui dentro. E o que mais me motivou eu sempre considerei que eu tinha uma dívida com o meu país também, enfim. Meus estudos, grande parte dele também foram pagos pelo país e tudo, né? Com umas bolsas que eu falei. Então, eu sentia que eu tinha que dar algo em troca para o meu país. E também, nós lá fora somos conhecidos por duas grandes características, né? Uma, ser o país do futebol, e outra, ser o país da desigualdade social. Eu queria muito transformar essa paixão em solução para essa, sabe? Pelo menos parte da solução para esse problema da desigualdade. E eu acho que com a Play a gente consegue fazer isso. Então esse foi o principal motivador para largar a carreira como engenheiro, enfim, lá na Europa, e tentar algo que para muitos era muito incerto, muito inseguro, muito arriscado, aqui dentro do país. Tá. E hoje, explica para a gente, André, como que vocês fizeram essa seleção de instituições ou de áreas sociais para vocês atenderem, né? E daí pode complementar também dizendo quem que vocês atendem hoje em dia e como pensam, de repente, né, crescer esse projeto aí para mais oportunidades. Show. Hoje, nós selecionamos, dentro da Play, nós selecionamos as instituições que vão ser apoiadas e também em conjunto com o nosso parceiro. Então, existem parceiros que possuem interesse em ajudar a região onde eles estão. Então, beleza. Então, a gente vai e seleciona as instituições que estão alocadas naquela área. E nós fazemos essa curadoria internamente. Quais são as partes desse processo? Primeiro, a gente tem o preenchimento de um cadastro, análise de documentação, entrevista. Antes da pandemia, a gente tinha também a visita presencial e, após todas essas fases, a gente chancela aquela instituição como sendo uma instituição que é apoiada pela Play e, então, está apta a receber os recursos gerados pela Play. São hoje 86 instituições em 18 estados do Brasil que a gente apoia. Legal. E aí existem instituições de diversos tamanhos. A gente tem desde as maiores, como GRA aqui em São Paulo, Casa Ronald McDonald, AACD, Unicef, até outras mais regionais. E não é que são menores que o impacto seja menor. Existem instituições que possuem uma abrangência regional, mas elas são essenciais para aquela localidade. Então, vou dizer algumas aqui do Rio, por exemplo. A gente tem Dona Meca, Gamboa Ação, temos Projeto CRIA, temos, enfim, diversas outras instituições. Aqui eu só estou separando algumas do Rio, que a gente consegue apoiar também, mesmo que elas não sejam
gigantescas como essas outras que eu falei e que têm uma abrangência nacional. A gente também tem cuidado de ir na região e selecionar aquela instituição que tem uma relevância no local, para que a gente consiga também apoiar o maior número, ter uma penetração bacana no território nacional e apoiar um número grande de instituições onde aquele dinheiro sendo aplicado a gente sabe que vai ser utilizado da melhor forma possível, entende? Sim. Não, muito legal, André. Agora conta um episódio, algum episódio inspirador que você teve, que você viu, né, que você percebeu o seu projeto tomando vida e transformando pessoas, assim. Quando foi a primeira vez, ou qual foi o projeto mais marcante que você viu? Nossa, realmente tem valido a pena eu acordar todo dia e tocar a Play for a Cause. Pô, Fernando, às vezes a gente esquece, né, de parar e refletir sobre isso. Porque a gente fica imerso, né, no dia a dia, e o dia a dia vai muito além de você estar, enfim, conversando com parceiros novos ou então indo em determinadas instituições fazendo as doações. O dia a dia, muitas das vezes, é atrás do computador, analisando dados e planilhas, enfim, e a gente às vezes esquece de fazer olhar um pouco para trás. Então, agradeço por esse momento também, viu? Legal. E Fernando, a gente tem ontem ou anteontem, a gente recebeu a mensagem de uma pessoa que recebeu um tratamento de câncer que nós ajudamos a pagar. Então, existem instituições que tratam de câncer que a gente apoia, e a gente recebeu de uma pessoa o tratamento, o diagnóstico médico, todos os exames, e no diagnóstico vinha trazendo, dizia, né, que aquela doença, que as células cancerígenas não foram mais identificadas no organismo daquela pessoa. Então, como chega até a gente a gratidão, sabe, da entidade, ou então daquela pessoa específica que está sendo apoiada naquele momento, é um negócio que, poxa, realmente faz você refletir, cara, vale todo o esforço. E isso daí foi um que aconteceu essa semana, né? Mas a gente tem pessoas, por exemplo, uma instituição chamada Basquete Cruzado aqui do Rio de Janeiro. A gente financiou os estudos superior de uma dos jovens que são apoiados pela instituição, através de uma parceria que nós tivemos junto com o Fluminense, por exemplo. Então, esse jovem se formou em design gráfico através de camisa suada, suja e, poxa, que não ia ter destino preciso, sabe? A gente tem outros exemplos como sedes que a gente construiu, ajudou a construir, não só lá na África, que foi aquela primeira lá atrás, mas aqui a gente tem Gamboação, que antes ela ficava lá na região da Gamboa, aqui no Rio de Janeiro, que é uma das que tem o IDH mais baixo do Rio de Janeiro, perto da região portuária. Eles ficavam num casebre muito pequenininho, de uns 60, 80 metros quadrados, mais ou menos. E aí, com o dinheiro que a gente gerou para eles, eles conseguiram mudar para um prédio. E aí o prédio tem aí mais de 500 metros quadrados, são 2 andares, mais de 500 metros quadrados de área construída. Enfim, é muito maior, muito diferente do que eles viviam antes. A gente tem a Dona Meca, que construiu um prédio também com o recurso que a gente destinou para eles, para atender crianças com um grau avançado de determinadas doenças que geram uma deficiência locomotora. Então, é um prédio super complexo de ser construído, porque existe toda a infraestrutura necessária para receber essas crianças. Então, esses 4 exemplos que eu consigo assim, pensar que aconteceram ao longo da nossa história e que emocionam, porque, poxa, é aquilo que a gente fala, o nosso objetivo é transformar vidas através das paixões nacionais.
cara, a gente está conseguindo. E aí, quando você consegue, Fernando, cara, alinhar o discurso que você faz para fora, com as atitudes e com os resultados, poxa, é muito gratificante. É muito gratificante mesmo, sabe? É muito legal, André. Eu costumo dizer aqui muito isso, né? Eu acho que já passou o tempo das empresas terem, né, não só iniciativas como essa, mas terem uma causa por trás, um propósito que vai além, né, da marca. E eu queria até que você deixasse uma inspiração, André, porque muita gente pode estar querendo empreender nesse meio, que tenha um cunho social, mas às vezes pensa, pô, mas isso é para empresário que já está super rico, que é praticamente uma filantropia, mas não, né? A sua marca, o seu trabalho também tem que gerar uma receita. Como que funciona nesse tipo de empreendedorismo a receita de vocês, por exemplo? Perfeito. Então, primeiro, a gente veio exatamente, e a gente bateu de frente muito com esse tabu de, bom, o que vocês são? São ONG, terceiro setor, ou são empresas normais, geram lucro? Sim, a gente é uma empresa normal como qualquer outra, a gente gera, pagamos nossas contas, geramos lucro que é necessário para a gente reinvestir e melhorar cada vez mais o nosso trabalho e gerar mais impacto. Então, a importância que a gente dá, tanto para o impacto social quanto para a sustentabilidade financeira, é igual. Se essa balança desequilibra, você acaba ou entregando um serviço meia boca, ou você não consegue ajudar o tanto de pessoas que você acredita e quer usar. Então, por exemplo, hoje, com os nossos serviços, que a gente tem algumas fontes de receita, tá? E uma das principais fontes de receita é a parceria com o clube e com ONGs para a venda desses itens, por exemplo, que a gente conversou ao longo a gente acabou de passar, né? Hoje, qual que é costuma ser a nossa taxa? A nossa taxa costuma ser em torno de 30% que fica para Play, e a gente investe 70% do recurso arrecadado nas entidades que a gente apoia. Tá. E às vezes existe questionamento, mas poxa, 30, 70, não é muito que acaba ficando para Play e tal. E a gente fala e a gente quebra esse tabu realmente, porque hoje a gente consegue gerar 10 vezes mais recursos para as instituições do que qualquer outra plataforma que faça algo que a gente faz semelhante. Então, se você pega 70% que resta para as instituições, 70% de 10 vezes é muito mais do que 90% de, poxa, se a gente destinasse 80% para as entidades, entende? Então, existe, e é normal existir esse tipo de questionamento hoje, de que, poxa, eu tenho que escolher um caminho para seguir? E não, a gente fala, você consegue promover o impacto e também a sustentabilidade financeira juntos. Não é ou eu vou fazer dinheiro agora, cedo, e quando eu tiver muito dinheiro, eu vou pensar em ajudar alguém. Não, você não precisa fazer isso. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, sabe? E aí é isso que a gente acredita. E é esse modelo de negócio que a gente chama de modelo de negócios sociais, ou então o setor 2,5, que não é nem o segundo setor, nem o terceiro setor. É aquele que entendeu que as empresas têm a responsabilidade de fazer esses dois caminhos juntos e equilibrados na balança. Não, muito bom. Quem dera todas as empresas e todos os setores tivessem essa consciência, que fosse até invertido essa porcentagem, como você falou, já faria muita diferença. Agora vamos para a prática, André. Eu estou consumidor em casa, estou interessado aí na Play for a Cause. Como que eu acesso a plataforma? Como que funciona? É uma espécie de leilão dos objetos? Como que funciona direitinho para quem está em casa nos ouvindo ou assistindo se interessar e também começar a participar disso junto com vocês? Boa. Então, você pode acessar nosso Instagram, Play for a Cause, Play for a Cause, você vai encontrar lá os nossos leilões que estão acontecendo, as atividades que a gente faz de impacto. Então,
Lá vocês já vão encontrar boa parte da nossa história, e também no nosso site, playforclass.com.br, é onde vocês vão encontrar os itens que estão sendo vendidos. E agora, Fernando, além dos itens, né, então, a gente está lançando hoje, por exemplo, uma campanha junto com o Atlético Mineiro. Então, você vai lá, vai encontrar os itens dessa campanha. E existem diversas campanhas que a gente cria ao longo do ano junto com os nossos parceiros, oferecendo itens que você não vai conseguir em nenhum lugar do mundo. Então, só conosco mesmo. E é muito bacana porque a gente começou a criar algumas experiências também. Então, não só a venda de algo que seja físico, mas também a venda de oportunidade de você viver algo que, poxa, inimaginável. Então, por exemplo, junto com o pessoal da Stock Car, com a gente você consegue puxar uma largada de dentro do safety car, no banco do carona, do lado do piloto, que está ali puxando 50 carros atrás de você no meio de uma corrida. Então, poxa, isso daí é muito gostoso, porque a gente encontrou, junto com alguns parceiros, a possibilidade de, poxa, viajar, imaginar coisas que antes nunca tinham sido feitas ou pensadas, e executar, sabe? E fazer com que isso daí chegue ao apaixonado por aquela modalidade e ainda gere recurso para quem mais precisa. Então, isso aí você também acessando lá o nosso site, playforclass.com.br, pode ver algumas experiências desse tipo. Agora, nesse início de ano, os campeonatos estão em baixa, também não está acontecendo muito evento esportivo, mas a partir de março você vai ver cada vez mais novidades dentro do nosso site da Play. Poxa, que legal. Mas conta pra gente, André, teve alguma vez que você pegaram um item tão bacana que até você falou, poxa, isso até eu queria pegar para mim. Fernando, te falar, eu acompanho de perto, por exemplo, as corridas da Stock Car. Então, em cada corrida eu estou ali presente também. E eu sou apaixonado. Que legal. Por automobilismo, né? Por esporte em geral, por automobilismo tem um carinho muito grande. Todas as experiências que foram vendidas na Play, junto com a Stock Car, eram momentos que eu queria muito estar vivendo ali, viu? Deixa eu falar, sinceramente, eu virava cara. Nossa, o cara ali está realizando, beleza, eu estou realizando o sonho de ver algo que você cria realmente tendo parceiros muito fortes ali acreditando, né? Marcas parceiras acreditando. É muito bacana estar ali atrás das cenas fazendo aquilo tudo acontecer, mas te falar que ia ser muito da hora estar ali vivendo. Imagino que sim. Teve um também junto com o pessoal do Magnus. Magnus é um time de futsal. Futsal, né? Sim. Então, a gente vendeu a experiência da pessoa estar ali vivendo o pré-jogo junto com o time inteiro. Então, pegou o ônibus junto com o time, chegou no estádio junto com o time, participou da pré-eleição, assistiu o jogo do banco de reserva, e, enfim, isso daí também, poxa, é uma festa, é uma baita de uma experiência sensacional, sabe? Sim. E presente também. E André, me fala uma coisa, já rolou de sua audiência, seus seguidores, consumidores sugerirem, por que vocês não vão atrás de tal coisa? E se chegar a sugestão assim, vocês podem eventualmente ir atrás ou não? Já, acontece. A gente tem um contato muito próximo dos nossos clientes, né? Então, cerca de 80% dos clientes que compram com a gente, eles voltam a comprar também 2, 3 vezes e muitos até bem mais conosco, né? Então, a gente acaba tendo essa proximidade muito forte com eles. E aí, volta e meia, a gente sempre está perguntando, poxa, teria algum item que você gostaria de ter, de encontrar no nosso site que a gente ainda não ofereceu? Então, sempre existe sim essas sugestões, e aí a gente acaba indo atrás mais com o norte, né? Mais bem direcionado. Então, existe também essa procura dessa maneira, mas, Fernando, o mais bacana é que às vezes você acaba oferecendo algo que muitas das vezes
nossos clientes mesmo não sabiam que seria possível. Então, se ele não sabe que é possível, não passa nem na cabeça dele sugerir, entende? Uhum. É o caso das experiências, que foram muito bem aceitas, e também um negócio muito bacana. Já tivemos aqui para-choque de carro, por exemplo, sendo vendido. Então, poxa, em determinada corrida, o Rubinho Barrichello bateu, para-choque ficou lá pelo meio da pista. Ao invés de descartar aquele para-choque, não, pode deixar, que para a gente tem sentido, sabe? Então, vai lá, autografa, e aí a gente vende no nosso site. Então, existem diversas possibilidades. Uhum. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui mais bacana ainda. Tá vendo essa pulseira aqui? Sim. Não é a do Senhor do Bonfim, não. É essa daqui. Uhum. O que você acha que essa cordinha branca aqui, por exemplo? Tá conseguindo ver? Será que a pessoa consegue ver? Não faço ideia do que seja, cara. Para mim é uma pulseira comum. Tem a ver com futebol. Ixi. Era de algum jogador usava no cabelo, sei lá? Não. Isso aqui é a rede do gol do Maracanã. Olha que legal. Então, quando o Maracanã fez 70 anos, eles acabam descartando todo ano, né? Todo final de temporada eles descartam aquela rede do gol. E ao invés de descartar, a gente fez uma parceria com eles. Poxa, vamos aí criar um objeto que, para o fã do futebol, ele vai conseguir levar com ele para onde quer que eles vá a história do futebol. E não é só do futebol brasileiro, não. Futebol mundial, quando a gente fala de Maracanã, né? Então, a gente fez a parceria com o estádio, fizemos parceria com uma joalheria masculina e construímos essa ação. Montamos vendemos um número limitado de pulseiras, exatamente com o intuito de fazer com que aquele apaixonado pelo esporte pudesse ter um pedacinho da história do futebol junto com eles, onde quer que ele fosse. Então, deu um resultado super bacana, a gente conseguiu apoiar diversas instituições aqui no Rio de Janeiro, que a causa principal é a educação. Então, todas as ações que a gente acaba fazendo, você vê que dentro dela tem a questão do impacto social muito forte também, né? E essa daí foi, uma baita de uma ação que enche a gente de orgulho também, viu? Eu que adoro futebol e adorar. E se tivesse uma do Morumbi aqui de São Paulo, eu compraria para ver se meu time melhora aí de uma vez por todas, que tá difícil aqui em São Paulo, viu, André? Não, esse ano vai. Vamos ver. Vai sim. Aniversário de São Paulo daqui a pouco, né? Sim, dia 25 de janeiro, junto com a cidade, o clube faz aniversário. Então, aí, ó. Daqui a pouco, vamos começar. Vai começar esse ano, vai começar com o pé direito. Então tá bom, tomara, meu caro. Pra gente fechar aqui, André, eu quero deixar uma inspiração, que você falou um negócio muito legal no início da conversa lá, que para você não interessava se 99 das vezes você fosse atrás não desse certo, você ia fazer a uma vez virar e aquilo valeria a pena. Para quem é jovem como você, André, e tá pensando em empreender no impacto social, diga pra gente, cara, por que vale a pena? O que você deixaria de mensagem? Boa. Eu acho que o que me fez vir até aqui e realmente criar a Play, fazer com que a coisa andasse, desse certo, era muito mais o medo de eu chegar lá na frente e me questionar. E se eu tivesse feito isso daí lá atrás? Como eu estaria hoje? Então, o que eu sempre pergunto quando as pessoas me procuram e estão um pouco incertas qual caminho seguir, eu pergunto, cara, qual que é o e se que você não topa dormir com? Eu não topava dormir com o e se eu tivesse criado e feito aquela minha ideia que eu tive lá atrás, se eu tivesse feito ela acontecer e acabei não fazendo. Eu não ia suportar a dor de ficar dormindo com essa dúvida, com esse questionamento na minha cabeça. Então, sai um pouco desse mundo do glamour de empreender, porque empreender, na sua essência, não tem nada de glamouroso, é muito difícil, realmente,
vou falar algo batido, mas é muito verdade. Precisa de resiliência e você só vai ter essa resiliência necessária para empreender se você for realmente apaixonado pelo aquilo que você está fazendo, se você acreditar bastante naquilo que você está fazendo, e se de fato esse questionamento, qual é o e se que eu não toparia dormir com? Tiver a ver com esse empreendimento, sabe? Então, com isso, eu acho que vocês conseguem aí tomar uma decisão um pouco mais clara de qual caminho seguir. E tem muita gente que está ouvindo aqui que são pessoas que realmente querem empreender e, poxa, tem isso daí na essência delas. E acredito que tem uma outra parte também grande de curiosos e pessoas que, às vezes, não são empreendedores, não tem problema nenhum não ser, tá? Nenhum, cada um encaixa perfeitamente nesse quebra-cabeça que é o mundo. Então, se o mundo fosse feito só de empreendedores, cara, nada ia para frente, tenha certeza, viu? Se fosse feito só de pessoas que executassem muito bem essa área, também não seria o mundo que a gente vê hoje. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, vai 2 dicas. Uma, se questione. Cara, será que eu estou indo nessa onda de gourmetização do empreendedorismo? Porque, saiba, vai ser muito mais difícil do que você imagina e muito menos gourmetizado do que você também imagina. Então, se é por esse motivo, já descarta. E o segundo, faça a pergunta, qual é o IC que você não topa dormir com? E aí, isso daí pode te ajudar a responder muitas perguntas que você vai ter aí no meio do caminho e, enfim, importante para você seguir a sua trajetória realmente nesse mundão todo. Muito legal, André. Obrigado por compartilhar um pouco desse seu conhecimento e parabéns por ser um jovem aí tão interessado não só no empreendedorismo, mas sobretudo no impacto social num país que, como você mesmo falou, precisa tanto desse olhar e dessa atenção. Para fechar, André, repete para a gente aí as redes sociais e o site, porque eu, acabando aqui a gravação, já vou dar uma olhada no que tem lá. Show de bola, Fernando. Playforacause.com.br, você vai encontrar todas as experiências, os itens, as parcerias, as ações que a gente cria junto com quem acredita na Play. Então, poxa, dá uma olhadinha lá, tem muita coisa bacana. E também no nosso Instagram, @playforacause, você também vai encontrar muita coisa bacana por lá. E qualquer coisa, estou super à disposição para falar. Meu @andrejorge.monteiro também. Então, pessoal que está ouvindo, quer tirar uma dúvida sobre, poxa, qual caminho, se está indeciso, quer saber mais sobre a Play, me chama lá. Poxa, vai ser um prazerzaço falar com todo mundo. Muito legal, André. Parabéns novamente e vida longa aí a Play for a Cause, que a gente tenha, ao longo dos tempos aí, ao longo dos dias, muita mais conversa e conquistas aí para compartilhar. Com certeza, Fernando. Muito obrigado aí pelo papo, foi muito bacana mesmo e, vamos junto. Com certeza, se bobear, a gente quer ter vários outros bate-papos como esse aí pela frente, contando e trazendo novas novidades aí a todo momento para vocês. Show de bola, André. Eu quero agradecer você também que nos acompanhou aqui em mais um episódio do Ponto de Fala. Sim, então se inscreva no canal, acione o sininho da rede social, assim você não perde nada dos nossos episódios que vão sempre ao ar às terças e quintas, às 18 horas no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Eu sou Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala. A gente se encontra no próximo. Até lá.